Bom, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre as crises, convulsões e epilepsia. Vamos lá. Bom, quando eu falo em uma convulsão, é um episódio paroxístico produzido por descargas anormais, excessivas ou uma atividade neural sincrônica do cérebro. O que significa isso? Quando eu falo em convulsão, por algum motivo eletrolítico, alteração, uma hipertermia, até mesmo por uma privação de oxigênio, algum fator aí vai desenvolver essa convulsão. Isso é de forma paroxística. A epilepsia também é uma convulsão. A questão aqui é que essas convulsões elas se tornam recorrentes devido a um processo crônico, devido a uma patologia instalada no sistema nervoso central. Os tipos de convulsões, bom pessoal, essa matéria aqui a gente vai dar uma acelerada porque o importante para a porta é que a gente precisa saber quais são as medidas iniciais no paciente que chega para você convulsionando, quais são os principais medicamentos. Então, quais são os tipos de convulsões? Quais tipos de crise? A crise focal, que está localizado em um hemisfério. Essa focal pode generalizar. A generalizada é aquela que essa descarga acomete ambos os hemisférios. Aqui são algumas causas dessas convulsões, segundo a idade. Em neonatos, uma hipóxia, uma isquemia perinatal. Mais de um mês a menores de 12 anos são as convulsões febris. Tem outros transtornos genéticos, infecções do sistema nervoso central, uma meningite, comprometimento no desenvolvimento, traumatismo. Os adolescentes, principalmente traumatismo, assim como adultos jovens até 35 anos. E acima de 35 anos, o acidente vascular começa a se fazer presente, apesar que os traumas ainda estão presentes aí, 30 anos, tumores. Então aqui algumas causas segundo a idade. A classificação das crises podem ser focais, beleza. E nós temos as crises também generalizadas. A generalizada, ela pode ser uma crise generalizada do tipo ausência. É a ausência típica, aquela da perda de consciência curta, menos de 3 segundos. E atípica, que demora mais de 3 segundos. A tônica clônica, a clônica e a atônica e a mioclônica. E os espasmos epiléticos são comportamentos que o corpo vai adotar segundo a localização que essa região do cérebro está privada de oxigênio ou porque está tendo uma hiperatividade elétrica, uma descarga simpática descontrolada por parte desse sistema nervoso central, ou se existe um ponto naquele cérebro que fica gerando descargas descontroladas. Então, os fatores aqui, a questão é multifatorial. Quando eu falo em convulsões focais, elas podem ser classificadas sem características não cognitivas ou com características não cognitivas. Ou seja, ela pode apresentar uma crise focal com perda da cognição ou sem perda da função cognitiva. Nós temos também dentro das crises focais as focais sensitivas ou somáticas, manifesta de forma sensorial somática, parestesias, pode ter alterações da visão, alucinações, questão de sensação de caída, função autônoma, enrojecimento facial, sudoração, piloereção, são todas sensações somáticas aí. Autonômicas, somáticas e autonômicas, melhor falando. Bom, dentro dos achados de uma crise convulsiva, as crises, no entanto, começam com uma aura, isto é, pode apresentar com essas características da pessoa. Tem essa aura, pode ser por uma alteração de cheiro, a pessoa pode começar a sentir odores, pode ser mais comum por uma epigastralgia. O início da fase ictal consiste de uma interrupção brusca da atividade do paciente, que se fica imóvel.
e com a mirada parada aí, perdida, né? E de repente ele pode desenvolver dependendo da crise que ele está entrando aí. Vai ser uma tônica, uma clônica, uma tônica ou clônica, uma de ausência. Ainda dentro dos achados de uma crise, os automatismos, né, constam como comportamentos muito básicos. Pode ser uma mastigação, pode ser um chupeteio, né, uma deglutição. Essa criança, né, um recém-nascido, a crise dela pode ser nada mais, nada menos do que isso, um chupeteio. A mãe chega e fala que muito estranho, que a criança está, né, como se estivesse mamando, mas sem tá no peito. As crises de ausência típica é aquela que no eletroencefalograma é bem característico. Ela tem como esse achado, é uma crise que dura poucos segundos, é uma crise também paroxística, é uma crise que no eletroencefalograma ele pode ser estimulado com uma hiperventilação. Então se a pessoa precisa fazer um teste por suspeita de crise de ausência típica, essa hiperventilação pode ser o estímulo. E é aquela pessoa que, essa criança, né, ela está brincando, para por alguns segundos, depois volta ao normal, às vezes passa despercebido aí. Ok? Movimentos rápidos dos párpados, movimentos de mastigação, várias coisas podem estar, né, presentes aí nessa crise de ausência típica. E a atípica é aquela que dura mais tempo, essa perda de consciência dura mais tempo. Essa crise atípica não responde bem aos anticonvulsionantes. Ela diferencia aí principalmente da atípica devido a essa maior duração, e ela tem esse começo e um final menos brusco do que a de ausência típica, que é aquela que a pessoa para a mirada, 3 segundos, volta ao normal. As tônico-clônicas é um tipo de crise mais frequente, como por transtornos metabólicos. Então a pessoa, a criança, adulto jovem ou até mesmo adulto que chega com sinais de crise tônico-clônica, uma das principais causas seria por transtornos metabólicos aí. As crises convulsivas tônico-clônicas, elas podem começar de forma brusca, sem prévio aviso. Alguns pacientes podem sentir sintomas premotórios, vagos, em horas prévias à convulsão. Bom, quero falar que esse tônico-clônica, ela é a convulsão relacionada a alterações metabólicas. Mas não é que a tônico-clônica que chega lá é uma causa metabólica. Estou aqui falando e pensando, não ficou legal isso daí? Tipo, se eu tenho uma alteração metabólica e essa alteração metabólica vai ter uma convulsão, essa convulsão provavelmente seja do tipo tônico-clônica, porque a tônico-clônica pode estar dentro de vários padrões sindrômicos aí. Quando se fala nessa tônica clônica, pode ocorrer um grito ictal que antecede a crise, né, convulsiva aí. A contração dos músculos mandibulares pode, né, provocar uma mordedura da língua. Pode ter um incremento do um tono simpático, um aumento do ritmo cardíaco, a PA pode subir, alteração do tamanho da pupila, né? Se é uma descarga simpática, essa pupila vai estar aumentada. Beleza. A fase pós-ictal dessas pessoas que sofreram a crise tônico-clônica tem como característica aí uma flacidez muscular, uma salivação excessiva, né, uma respiração com estridor. Ou seja, passado a crise, essa pessoa ainda desenvolve essa fase pós-ictal. As convulsões atônicas não têm tônus. Ela pode ser por uma perda repentina durante 1 a 2 segundos. Pode ser uma duração um pouco maior, que o paciente chegue a cair no chão. Ou pode ser simplesmente, né, uma rápida caída da cabeça e a pessoa já retoma, e são as convulsões atônicas. As mioclônicas são contrações musculares breves, repentinas, de parte do corpo ou do corpo inteiro. Isso, né, pode estar relacionados a transtornos metabólicos, a enfermidades degenerativas do sistema nervoso central. Nós vamos citar aqui poucas síndromes epiléticas. Eu estava até acompanhando uma aula, encontrei várias outras síndromes
que eu achei até muito interessante, mas como o objetivo dessa aula, está até anotado nos papéis aqui, né? Como, por exemplo, a principal crise convulsiva do adulto é a crise do lobo temporal, essa é a mais comum, e ela vem associada aí com essa aura de odor, né? Perdão. Ele sente um mau cheiro danado, mas principalmente quando tem essa característica de, antes da convulsão, ele sentir esse mau cheiro, é uma região específica do lobo temporal. É mais comum, é uma epigastralgia aí, que tem como característica, essa é o estado, né, a crise mais comum do adulto. Aí nós temos também algumas crises que é super interessante aí, que tem a rolândica, né, que é uma crise que é comum em crianças de 3 a 14 anos, ela é idiopática e ela comete mais durante o sono. Essa rolândica é uma crise convulsiva que a criança amanhece com a boca toda machucada, convulsionou durante o sono. Então essa rolândica é benigna. Existe também essa síndrome de Dravet, que ela é mais frequente no primeiro ano de vida, ela é muito grave, essa criança ela tem várias crises, né, durante o dia, são crises muito frequentes e com um tempo longo. Tem como característica, então, uma deteriorização, né, do sistema nervoso central, e ela é resistente a fármacos. Ok, pessoal? Então vamos dar sequência aí. Estou parecendo o Silvio Santos olhando os papelzinhos aqui, mas dando sequência às epilepsias que a gente anotou. A epilepsia mioclônica juvenil é aquela que é mais frequente pela manhã, depois do despertar, pode estar relacionado a privações do sono, a consciência não se altera, ao menos que essa mioclonia seja especialmente intensa. Vai ter caracterizada aí por sacudidas mioclônicas, bilaterais, podem ser únicas, podem ser repetitivas. Então é a mioclonia, não tem tônus, não é não tem a parte tônica, não. Só as mioclonia. Essa síndrome de Lennox-Gastaut, será que foi? Afeta ninhos aí de 2 a 6 anos, tem a triada dela, né? A tríade de múltiplos tipos convulsivos, ela varia entre um tônico-clônica, atônica, ausência, né, típicas. Dentro do eletroencefalograma, a característica dela é uma descarga ponta onda lenta, menos de 3 Hz, e uma alteração da função cognitiva na maioria das vezes. Essa síndrome tem um mau prognóstico, né, as enfermidades associadas, e essa Lennox é aquela que está relacionado a crianças com prematuridade, aquela criança que já vem com histórico de prematuridade ou de sofrimento fetal, uma anorexia periparto, ou uma infecção, uma criança que nasceu com extremo baixo peso. Aqui alguns fármacos, galera, a gente não vai ler todos, tem uma galera aí de medicamentos, a cloroquina aí que tá bombando, né, em época de pandemia, os lactâmicos beta, quinolonas, aciclovir, isoniazida, ganciclovir. É lógico que esses medicamentos, para causar convulsões, já deve existir uma predisposição ou uma hipersensibilidade a determinada substância desses medicamentos. Os fármacos que podem causar convulsões aí, outros, os imunomoduladores, a ciclosporina, esses psicotrópicos, né, o álcool, os barbitúricos, drogas ilegais, anfetamina, cocaína. E dentro do diagnóstico diferencial das convulsões, uma síncope. As causas de uma síncope é uma síncope vasovagal, por uma arritmia cardíaca, por uma cardiopatia valvular, uma insuficiência cardíaca, uma hipotensão ortostática. Tudo pode gerar um desmaio e pode ser confundido com uma crise aí. Transtornos psicológicos, né, uma crise psicogênica, uma hiperventilação, uma crise de pânico. Dentro dos transtornos metabólicos, a cachaça, o delírio, uma hipoglicemia, uma hipóxia, né, por causa de migrana.
uma isquemia cerebral transitória, transtornos do sono, várias causas aí que podem ser confundidos com uma epilepsia. O tratamento é um tratamento onde você tem que buscar a causa, se é metabólica, né? Medicação ou drogas, lesão do sistema nervoso central, né? Então, assim, isso aqui são alguns pontos dentro dos processos que pode causar essa convulsão. Deixa eu apagar aqui. Alguns fatores, evitar fatores desencadeantes, privação de sono, álcool, ficar muito agarrado no videogame, música, ok? Estresse, então alguns fatores aí. Os estudos eletrofisiológicos, é importantíssimo que toda criança que seja, né, que apresentou um transtorno convulsivo, que realize esse eletroencefalograma. Dentro das provas de laboratório, a gente vai buscar várias causas dessa crise. Pode ser metabólica, pode ser eletrólitos, pode ser por uma glicose, pelo cálcio, pelo magnésio, um problema renal, um problema hepático. A punção lombar só está indicada em caso de suspeita de meningite ou encefalites. Os estudos de imagem, a ressonância, nesse caso, é melhor do que a tomografia. E aqui algumas diferenças entre uma convulsão e uma síncope. A convulsão normalmente não tem nada que um fator desencadeante imediato, enquanto a síncope tem um estresse emocional, uma manobra de valsalvo, uma hipotensão postural, ortostática, os sintomas premonitórios, né, de premonição, pode apresentar nas convulsões a aura, por exemplo, esse olor estranho ou essa epigastralgia, alguns pontos aí, a duração dos movimentos tônico-clônicos da convulsão em torno aí pode desenvolver de 30 a 60 segundos, enquanto a síncope nunca passa de 15 segundos. Quando iniciar os tratamentos antiepiléticos, aquela criança que apresente aí, né, crises recorrentes, ou aquela que ha sofrido uma só convulsão, porém já se identificou, por exemplo, um tumor, uma causa infecciosa ou um traumatismo do sistema nervoso central. Bom, dentro da seleção dos antiepiléticos, primeira eleição para uma crise tônico-clônica generalizada, nós temos a lamotrigina, também para as crises focais, e para as crises de ausência é o ácido valproico, que é de escolha. Efeitos secundários para esses medicamentos, quase todos eles vão apresentar sinais de sedação, de ataxia, diplopia, pode desenvolver uma osteoporose, então, pode apresentar um exantema aí por efeitos tóxicos, pode comprometer a medula óssea. E aqui, para finalizar, qual que é o manejo daquela pessoa que chega convulsionando? Aquela que está convulsionando até 30 minutos, você vai entrar com benzodiazepínico. Se esse benzodiazepínico não resolveu, você pode entrar com um antiepilético, nesse caso aqui a fenitoína. E se persiste ainda essa convulsão, aí a gente já tem um estado epilético que deixa de passar de 30 segundos, que é definido como iminente ou temprano, para um estabelecido. Nesse caso, a gente tem outros medicamentos que já seria, deixa eu ir lá nas minhas legendas, para o midazolam. Deixa eu voltar aqui então. Seria o midazolam quando é um estado convulsivo generalizado ou sutil. E você tem os antipiléticos, o ácido valproico, enfim, vários outros medicamentos para seguir essa sequência. Eu até fiz uma anotação, porém eu acho que é interessante a gente saber o seguinte: aquela pessoa que chega convulsionando no pronto atendimento, o medicamento principal de entrada aí é o diazepam, ok? É o diazepam. Não resolveu, a gente entra com fenitoína. Essa fenitoína deve ser administrada com infusão lenta para diminuir riscos de arritmia. Caso não resolveu,
a gente vai para o midazolam, ou seja, benzodiazepínico, fenitoína, a gente vai para midazolam e depois nessa sequência aí a gente começa a pegar mais pesado. Consideramos o tiopental, né, o topiramato e por aí vai, se não resolver o magnésio, corticoide, até chegar a resolução dessa crise. O estado epilético, crise com duração de mais de 5 minutos, ou 2 crises contínuas sem recuperação completa do estado de consciência. A epilepsia catamenial é aquela epilepsia. Bom, só para não gerar uma dúvida, o estado epilético ele pode ser de 5 minutos até 30 minutos, tá bom, pessoal? Aqui fala de mais de 30 minutos, porém até 30 minutos aí. É uma urgência médica, com certeza é uma urgência médica. E a epilepsia catamenial é aquela relacionada ao estrógeno. Mulheres na fase de menstruação podem desenvolver algumas crises epiléticas aí. A mulher grávida epilética tende a ter uma gestação normal, sem complicações, e um bebê normal. O paciente deve tomar o ácido fólico, né, o folato, até para evitar problemas no tubo neural. A mãe deve ingerir vitamina K, 20 mg ao dia, né, nas últimas 2 semanas de embaraço. E o pequeno, ao nascer, deve receber 1 mg por via intramuscular desta vitamina K. Tenso, né? Pouco específico, poderia ter falado mais, poderia ter falado um pouco mais dos padrões sindrômicos, mas eu acredito que quando se fala em convulsões, o importante é a gente saber diferenciar de forma bem grosseira, vamos dizer assim, a tônica clônica, a clônica, a de ausência típica, a ausência atípica, e você saber quais são os medicamentos, qual seria uma sequência aí. A gente entra com um benzodiazepínico, né? Depois a gente vai para uma fenitoína, depois a gente entra com o midazolam endovenoso aí, se precisar bater mais forte. Depois em seguida a gente já pode pensar no tiopental. Ok, pessoal? Então valeu, é isso e até a próxima.